Então, pessoal, agora eu vou trabalhar um pouquinho com vocês com o roteiro, né? E com como trabalhar com os dados que a gente coletou naquele vídeo. A primeira observação que eu tenho sobre a coleta de dados é que na primeira parte do experimento, que são a visualização das linhas de força, eu chamei a farinha de mandioca de limalha. Por favor, foi um equívoco. Pode considerar ali partículas da farinha de mandioca. Tá joia? Na sequência, eu fiz a coleta de vídeos da segunda parte experimental, né? A coleta de dados com relação às linhas equipotenciais. Então aqui ele pede para eu construir uma tabela de posição e tensão, né, com 18 linhas e coletar esses valores a cada 1 centímetro. Então eu peguei lá do vídeo, coletei esses dados, tá certo? Então aqui estão eles, certo? A cada 1 centímetro eu tenho uma tensão em volts. Aqui, essa medida aqui, ela foi tomada, eu pus aqui só o valor da medida, mas a incerteza dessa medida é aproximadamente, pode ser considerado meio centímetro, porque tem o fator da água que está sobre a superfície, então fica muito difícil visualizar a escala. Então tem uma incerteza aqui de meio centímetro, e aqui a incerteza na última escala do multímetro, tá já? Então essa é a parte que foi coletada de centímetro em centímetro. E essa outra aqui é a parte que eu falei com vocês que eu ia construir uma matriz. Então aqui eu tenho o potencial, não, desculpa, aqui não é o potencial, aqui é a posição X, certo? A posição X. Então eu considerei aqui a linha longitudinal central como sendo zero, né? Os pontos de 3 em 3 centímetros para a esquerda como negativos e de 3 em 3 centímetros para a direita como positivos, certo? E cada coluna Y, que eu fui clicando nesse botão aqui para adicionar uma nova coluna, eu pus a coluna, né, referente ao potencial, então 3 volts, eu coloquei as posições, né, que em Y, né, do potencial. Essa posição aqui no áudio eu falo 2,7, mas depois eu voltei no laboratório para conferir isso e mais algumas coisas, e é 1,7, tá certo? Então, por favor, façam essa correção aí que eu falei errado no áudio. Então eu coletei para 3, para 6 e lá no vídeo que eu gravei eu esqueci de coletar para 9 volts. Então eu voltei para verificar isso aqui, então eu voltei para verificar quais eram as equipotenciais em 9 volts. Então elas estão aqui e eu vou disponibilizar para vocês no arquivo de dados, né? Então coloquei a equipotencial de 12, a equipotencial de 15, a equipotencial de 18 e a equipotencial de 21. Então esses números aqui, eu peguei aquela folha, né, desse jeito, e, né, quer dizer, aqui eu tenho um eletrodo, aqui tem outro eletrodo. Nessa direção aqui eu considerei como sendo Y, e para a direita e para a esquerda como sendo X. Já? Então aqui na planilha eu coloquei o X como sendo as posições em X, né, o roteiro fala para pegar uma posição central, e 3 à direita e 3 à esquerda, de 3 em 3 centímetros, certo? E para pegar isso em Y. Então eu tenho essas duas planilhas de dados. Beleza. Vamos tratar primeiro dessa daqui. Então, eu posso aqui calcular, né, deixa eu pegar o roteiro. O roteiro está aqui. Né, o roteiro fala o seguinte, que o campo elétrico é o negativo do gradiente do potencial. Quando eu trabalho com gradiente, quer dizer que eu estou tomando a derivada, né, desse potencial na direção x, y e z. Só que aqui a gente não está trabalhando com valores infinitesimais, né? E a gente não está trabalhando nas direções x, y e z. A gente está varrendo apenas na direção y. Então eu posso fazer essa conta aqui da seguinte forma. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Eu posso falar o seguinte, que o meu campo elétrico, aqui o valor absoluto desse campo elétrico, né, depois eu vou falar que a direção e sentido é do positivo para o negativo, tá certo? Então só o módulo desse campo elétrico, eu posso escrever ele como sendo negativo, né, da variação do potencial com relação à variação da posição y. Tá joia? Eu estou varrendo em y. E aí eu posso fazer esse cálculo do campo elétrico para vários deltas, né, deltas V e delta y, com os dados que estão aqui. Né, faço para cada par de dados aqui, né, eu faço a variação. Calculo a variação e calculo o campo elétrico. Então dessas 18 colunas eu terei 17
valor de campo elétrico. Outra opção, eu posso falar o seguinte, né, que o meu potencial, aí eu vou falar que o meu potencial V, ele vai ser igual ao negativo do campo elétrico, né, vezes uma posição Y. E aí eu posso fazer um ajuste de uma equação de primeiro grau, y é igual a ax mais b, em que esse a aqui vai ser igual ao negativo do campo elétrico. Então eu encontro o valor do campo elétrico, módulo do campo elétrico, fazendo esse ajuste. Né? A gente pode fazer isso aqui agora para vocês visualizarem. Então eu clico aqui, né, nessa segunda coluna, clico no botão direito, plot, square, tem um gráfico, aparece mais ou menos uma reta aqui. Devido à incerteza, né, de meio centímetro, eu posso ter errado na medida. Então aqui eu tenho os valores dos potenciais, né, em volts. E aqui eu tenho o valor da posição. Só que tem um detalhe, a posição aqui está em centímetros. Vamos passar para o sistema internacional para a gente cair com um campo elétrico já no sistema internacional. Então delete isso aqui. Vamos aqui. Desculpa, potencial. E aqui eu estou 1, 2, 3, 4 centímetros. Vamos fazer uma conta aqui. Eu venho aqui em fórmula. Venho aqui, ó, eu estou na coluna Y. Então eu pego a coluna Y, adiciono. Então ela está em centímetro, eu vou multiplicar vezes, passando ela para metros. Não, desculpa, divido ela por 100. E aí nós vamos ter ela em metros. Beleza. Agora eu clico o plot, né, esquerda. Então agora eu estou com isso aqui em metros, tá certo? E agora eu peço um fit linear. Então análise, quick fit, fit linear. Beleza, eu fiz o fit linear e eu estou interessado aqui na inclinação da reta, o slope, tá certo? Então o slope, olha só, a incerteza já está, não está nas casas após a vírgula, está na primeira casa da unidade. Então a medida é 142 mais ou menos 2 e a unidade de campo elétrico. Tá joia? Feito isso, né, aqui a gente está medindo tensão por distância. Então, voltando aqui, né, tensão por distância, é voltmetro. Então aí a gente obtém o campo elétrico. Tá joia? Então essa é a primeira parte. Vocês podem fazer das duas formas, fazendo o ajuste ou fazendo o cálculo individual e colocando a unidade. E aqui agora é o outro, né? A outra segunda parte. A segunda parte seleciona todo mundo. Eu falei com vocês que para adicionar novas colunas é só clicar nesse botão e digitar os valores, né? Aqui seleciona todo mundo. Eu vou tentar selecionar só os valores. Seleciono aqui e seleciono aqui. Clico no botão direito, mando para plotar. Eu vou plotar a linha mais ponto, tá certo? Então eu plotei. Aqui eu tenho a posição X, né? Aqui está em centímetro, tá, pessoal? Se vocês quiserem passar para metro, fica legal. Acho que não, só na hora de fazer os cálculos que é legal passar para metro, aqui tanto faz. E aqui está em... quer dizer, aqui é a posição, realmente a posição Y, também em centímetro. A cor, né, de cada uma das linhas é o potencial, tá vendo? A cor preta está o potencial 3 volts, na cor vermelha o potencial 6 volts. E aí se vocês quiserem clicar duas vezes aqui, apagar esse table aqui, deixar só, por exemplo, só 3 volts, para ficar mais bonito, aumentar a fonte, fazer o que vocês acharem de interessante para o gráfico ficar melhor, pode. Então o que nós temos aqui? Aqui nós temos o eletrodo negativo, tá certo? Aqui embaixo, aqui em cima nós temos o eletrodo positivo. E aqui nós temos as linhas de campo elétrico, né? São linhas que estão subindo aqui, como a gente viu. Então, desculpa, descendo, né? Vindo do eletrodo positivo para o negativo, então são linhas aqui. Ao centro, esse campo elétrico ele é mais uniforme, e quando chega nas beiradas, ele tem aquela curvatura que vocês viram lá no primeiro experimento. Certo? Aqui o exercício pede para desenhar o vetor campo elétrico e tal. Aqui em gráfico você pode desenhar seta, você pode adicionar texto. Então você formata o seu gráfico de acordo com o que for necessário. Então são essas instruções sobre o laboratório. Qualquer dúvida, por favor,
entre em contato lá no fórum do Moodle, certo? Eu estou à disposição para explicar e sanar dúvidas, e se for necessário eu realizo o experimento novamente. Então é isso, obrigado pessoal.